Olá, crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, eu disse para vocês na aula passada que estava fechando o ciclo e realmente fechou. O ciclo do apresentar, do mostrar. E hoje eu vou finalizar de fato, fazendo uma revisão sobre as propriedades coligativas. Um alerta que eu dou é que o slide que eu vou apresentar hoje, ele não é meu, de um excelente professor chamado Agamenon Roberto. Tá? Dá uma procurada por ele, eu vou deixar nas descrições aqui um link para o canal dele aqui no YouTube. É muito bom mesmo, ao menos os slides dele, eu tenho muitos que são bem bacanas, tá bom? Então, vamos direto ao que interessa. Ele começa falando que o que é propriedade coligativa? É um conceito bem bacana. Dizer que propriedades observadas em uma solução comparado com solvente puro, em que depende da quantidade do soluto. Então, eu comparo duas soluções, uma que é o solvente puro, na verdade, a outra que é a solução, e que eu vou ter mudanças a partir da quantidade do soluto, certo? Deixa eu diminuir aqui para melhorar para vocês. Aí, o que mais? Propriedades de uma substância. As propriedades físicas que caracterizam a substância pura, temos as temperaturas nas quais ocorrem as mudanças de estado. Eu sei, tenho certeza que vocês estão acostumados com a mudança de temperatura com o tempo, que é aquele diagrama que é parecido com isso aqui. Com certeza vocês viram. Separa o momento em que é um sólido, do que é um líquido, do que é um gás. Eu acho que vocês lembram que no momento em que nós temos essa constante, a gente tem os dois estados que estão aparecendo ali, no caso aqui, sólido e líquido, e aqui na frente, líquido mais gás coexistindo. Só que o diagrama que é interessante para a gente hoje é outro. É um que relaciona pressão com temperatura, porque a gente não tem só a mudança do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso. A gente tem a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Do mesmo jeito que temos a mudança do estado sólido até o gasoso e do gasoso até o sólido. Cada um deles possui um nome, tá? Que eu espero que vocês lembrem. Eu não vou tratar deles hoje. Se eu altero pressão, eu posso ter a uma determinada temperatura um sólido, um líquido ou um vapor. Se eu conseguir acessar corretamente a pressão e a temperatura certa, eu posso chegar a um momento em que eu tenho coexistindo sólido e líquido, ou líquido e vapor, ou sólido com gás, e também existe esse momentozinho aqui, que é o momento tríplice, tá bom? Mas vamos à tonoscopia e lembrar do que é a pressão de vapor. Temos um líquido que se encontra em um recipiente fechado, tá? E que entre o líquido e a tampa do recipiente temos vácuo. Então, estou admitindo que aqui, ó, eu não tenho absolutamente nada, está vazio. Inicialmente, o líquido vai evaporar, e rapidamente. E depois essa evaporação vai diminuindo até ficar constante. E aí a gente vai chegar naquele momento que a gente falou lá na primeira aula, que era o equilíbrio dinâmico. Ok? O equilíbrio dinâmico, que é o momento em que as partículas de um gás se tornam líquido e as partículas do líquido se tornam gás. Bem? Então, a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se pressão máxima de vapor, ou seja, a pressão que esse gás está exercendo
sobre o líquido, já que ele está sobre. Quanto mais evaporar, maior vai ser a pressão sobre esse líquido. Quanto menos evaporar, menor será essa pressão. Bem? Então, dando sequência. Os fatores que influenciam na pressão vapor. Quais são eles? A natureza do líquido. Existem substâncias que evaporam com muito mais facilidade do que outras. Então, tem líquidos que são mais voláteis e possuem maior pressão de vapor. Exemplo, o éter. Tá bom? O éter tem uma pressão de vapor maior do que a da água, porque ele evapora com mais facilidade. Aí você vai ter uma quantidade de moléculas aqui em cima do estado líquido muito maior. Tá bem? Outro fator que influencia a temperatura em que o líquido se encontra. É fato que quanto maior a temperatura, mais fácil é para as moléculas do estado líquido se desprenderem para se tornarem gás. Aí, a temperaturas diferentes, quanto mais alta for a temperatura, maior vai ser a quantidade de substâncias que evaporam, maior vai ser a pressão vapor. Se eu abaixo a temperatura, eu vou ter uma pressão vapor menor. Legal? E aí a gente vai para a ebulição de um líquido. Quando um líquido está sendo aquecido, algumas moléculas colidem violentamente entre si e tornam-se livres. Tá? Com isso, formam uma porção de vapor no interior da massa líquida, constituindo dessa forma aquelas bolhas que aparecem lá no fundo, de um recipiente. Tá bom? Se essas bolhas estão sobre a mesma essas bolhas não sobem à superfície imediatamente. Isso ocorre quando a pressão dentro da bolha iguala-se à pressão externa. E quando isso acontece, a bolha sobe. Tá bom? E esse aí é que é o fenômeno de fato da ebulição. Tá? Passar do estado líquido para o estado de vapor. Aí as propriedades coligativas são aquelas que você já conhece, tonoscopia, ebuloscopia e crioscopia e osmometria. Repara que a gente já está com os nomes diferentes. Espero que já tenha de memória o que cada um deles é. Tonoscopia, estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Então, adiciona o soluto não volátil, pressão de vapor abaixa. Tá legal? Ebulioscopia. O que a gente vai ter? É o estudo da elevação da temperatura de ebulição provocado pela adição de um soluto não volátil. Adiciona um soluto não volátil, a temperatura de ebulição fica mais alta, motivo que faz com que a água do macarrão pare de ferver na hora que você joga o salzinho nele lá. Legal? Crioscopia. Lembra crio, lembra de frio. Diminuição, estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Todos esses três casos eu tenho o soluto não volátil. Ok? Então, esses três acontecem juntos. Na verdade, a osmose também, mas esses em especial. Vamos ver só uma questãozinha para não passar em branco. A presença de um soluto não volátil dissolvido em um solvente líquido altera o comportamento desse líquido na sua pressão de vapor, que, no seu ponto de ebulição, que,
e no seu ponto de solidificação, que, parará. Respectivamente, podemos substituir X, Y e Z por. Então, adicionei soluto não volátil. Adicionei ele, o que acontece com a pressão de vapor? Ele vai ficar mais difícil de evaporar, e por evaporar com mais dificuldade, eu vou ter menos gases na parte superior do líquido, ou seja, eles vão ter uma menor pressão, não vai estar pressionando tanto. Então, diminui a pressão vapor. Na ebulição, o que vai acontecer é que as moléculas vão ter mais dificuldade de se afastar uma da outra. Então, precisa dar mais energia térmica para que isso aconteça. Então, a temperatura de ebulição aumenta. E o ponto de solidificação, a temperatura em que eles se grudam de uma vez para se tornar-se um sólido, precisa ser muito maior. Tá bom? Ou, perdão, frio é maior, caso diminua a temperatura de congelamento, que nos dá uma letra B como resposta. E aí a gente passa para o ponto seguinte. Alguns materiais permitem passagem de molécula de solvente, mas não permitem a passagem de soluto nessa solução. Para isso aí, a gente dá um nome de, no caso aqui a gente está falando da membrana semipermeável. O fenômeno da passagem de solvente de um meio mais diluído para o meio mais concentrado, por meio de uma membrana semipermeável, é a osmose. Eu vou voltar aqui só para a gente ver ela acontecendo. Tem uma solução diluída e uma solução concentrada. Repara que aqui está um tom rosa e aqui está vermelho. Então, estou vendo aqui um lado concentrado e um lado diluído. O que a natureza tenta fazer sempre é isso aqui, fazer com que as quantidades sejam iguais. Então, solvente passa de um lado para o outro, tentando fazer com que as concentrações fiquem igualadas pela ação da membrana semipermeável, tá bom? E isso é que é a osmose, fazer com que essa concentração se iguale, tá legal? E aí entra um fator que é a pressão osmótica. Eu vou ter 3 situações de pressão osmótica. Eu vou ter uma pressão osmótica normal, em que eu vou ter a solução diluída passando solvente para a solução mais concentrada. Tá? A pressão externa deve ser aplicada a um solvente mais concentrado para evitar a diluição por meio de uma membrana semipermeável. Então, se eu aplicar uma pressão igual à pressão osmótica, eu vou conseguir parar, tá, esse fenômeno da osmose. Tá bom? Essa é a pressão osmótica. Agora, existem fatos que podem ocorrer, como, por exemplo, isso aqui. Tentar forçar para lá e não conseguir. Estou aplicando uma pressão externa. A pressão externa, que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a diluição por meio de uma membrana semipermeável, chama-se pressão osmótica. E se eu aplicar uma pressão maior do que a pressão osmótica, eu vou ter a osmose reversa. Tá? Espero que isso aqui tenha sido suficiente para vocês lembrarem dessas propriedades coligativas, das 4 propriedades coligativas, tá bom? E, como sempre, se tiver alguma dúvida, procura lá no WhatsApp, no privado, ou deixa aí embaixo, tá, o teu comentário com a tua dúvida, tá bom? Por hoje é isso. Se cuida. Tchau, tchau.